Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da classe Logos. Nós vamos trabalhar hoje a segunda lição da revista da Didaquê, Profetas Falam Hoje. Nós vamos estudar hoje o livro de Joel, a atualidade de Joel é o título da lição, e nós vamos dar sequência, né, à primeira aula que foi dada pelo Vitor Matos, na modalidade online, pelo nosso professor Hanilton, na classe presencial. E eu queria começar com uma palavra de oração. Quero agradecer aos todos os irmãos da classe que estiveram orando pela minha família. Só para falar em relação ao que a gente andou passando esses dias. Na semana passada, a minha sogra faleceu. E tem sido momentos difíceis de superar essa falta que ela nos está trazendo. Ela era muito querida para mim, para muitas pessoas também. Então, eu agradeço as orações, as manifestações de carinho que eu recebi nas redes sociais, no WhatsApp. Apesar da falta, da saudade, nós sabemos que ela está com o Senhor. Ela é uma serva do Senhor, temente a Deus, que amava proclamar o Evangelho para as pessoas. Isso conforta um pouco mais o nosso coração, né? A gente ainda sente falta, de vez em quando a gente ainda derrama lágrimas pela, pela ausência tão marcante que ela tinha no nosso meio. Quero orar para que a gente possa começar, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela classe Logos, por essa classe que eu tenho tido o privilégio de conduzir, Senhor, desde o início, quando nós pensamos na modalidade online para atender, Senhor, a, a, a um público crescente, Pai, na internet. Nesse instante eu venho orar por cada uma dessas vidas, Pai, que o Senhor colocou nas nossas mãos para podermos cuidar, Senhor, para podermos discipular. O Senhor tem trazido, Senhor, diversas oportunidades de crescimento no nosso meio, utilizando as ferramentas da tecnologia. Colocou pessoas que têm se habilitado para esse propósito e pessoas com um carinho excepcional, Pai, pela vida um do outro, Senhor. Eu agradeço, Senhor, a todas as manifestações que eu tive de carinho, Pai, por esses irmãos, Senhor, que realmente demonstram muito amor para com o próximo, a minha vida e a minha família. Deus, cuida da minha família, Pai, consola e guarda as nossas vidas para que nós não sucumbamos, Senhor, à tristeza profunda. Fortalece, Pai, ser a nossa rocha nesse momento tão difícil. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, dia após dia, tem consolado os nossos corações. Abençoa agora, Pai, essa aula que será ministrada, Senhor, pela gravação da aula de ontem, do nosso irmão Guilherme Valim. Muito obrigado pela vida dele, pela sua dedicação. E abençoa-nos com o teu Espírito. Que nós realmente estejamos saindo, Pai, dessa aula modificados pelo teu Espírito. É isso que nós clamamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E vamos à nossa aula, meus irmãos. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos lá, a gente tem aqui, uma revista de acompanhamento e a gente está falando sobre os profetas menores. E o tema é realmente entender como que esses profetas menores ainda falam com a gente hoje. Coisas de anos atrás, muitos anos atrás, e como que isso ainda se aplica, ainda chega à nossa realidade. E hoje o tema é capítulo 2 da revista, que vai falar da atualidade de Joel.
de Joel, um livro tão pequeno, né? A gente tem 3 capítulos, e às vezes a gente pode passar despercebido, né? Sem entender muito bem, porque tem algumas questões aqui, algumas linguagens, algumas figuras mesmo que a gente pode passar lendo e falar, deixa para lá, essa parte eu não entendi muito bem não, vamos para o Novo Testamento. E a ideia hoje é a gente dissecar um pouco isso, entender mais. E para a gente começar, o tema central desse livro parte sobre o que a revista até destaca aqui. Tem 2 palavras, arrependimento e temor. É algo que é muito necessário a gente ter em mente enquanto a gente estiver desbravando por esse livro. Assim como a gente tem lá no início da lição, né? O profeta Joel, ele proclamou a sua mensagem a um povo que estava experimentando uma grande miséria. A falta do mantimento devido à praga de gafanhotos e a seca afetava a vida de todos, tanto no campo quanto na cidade. E será que um quadro assim poderia ser mudado? Para a gente não ficar fora de contexto, é interessante a gente ver o que aconteceu lá no capítulo 1 de Joel. A gente vai começar lendo e a gente vai passando por algumas partes. Lá em Joel 1, a partir do versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai, contem isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, os filhos destes a outras gerações. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram santos, se fizeram brancos. Vamos parar por aqui, que já tem muita informação, muita palavra difícil aqui para a gente conseguir entender. O que Joel está explicando aqui, o próprio Senhor está falando por meio de Joel, é uma grande crise, uma grande calamidade vindo sobre esse povo na terra e se instaurando através dessa praga de gafanhotos. Então eram gafanhotos que vinham com, ele fala, né, gafanhoto migrador, portador, devorador. Ele simplesmente acabava, essa multidão de gafanhotos acabou com a terra, devastou a terra, devastou as áreas onde tinham as vinhas. Tanto é que ele fala que vocês que tinham fartura, né, que bebiam muito vinho, tinham muita fartura mesmo, muita abundância. Cadê? Agora não tem mais nada disso, está vindo essa calamidade mesmo, essa grande destruição. E aí depois ele vai avançando também, ele fala, a vide se secou, a figueira se murchou, nem mesmo as ofertas, nem mesmo tem mais ofertas para o templo, né, para os sacerdotes receberem. Então isso mostra que essa região está com um grande problema de seca, de fome, de perda de todos os bens que tinham nessa região. E isso ensina o que para a gente? Essa é uma palavra do Senhor vindo para gerar um despertar no povo. Não era uma coisa qualquer, Deus, na sua maldade, vindo destruir a terra porque deu vontade e aí acabou. Não, mas essa praga vinha exatamente para trazer alguma coisa, trazer um ensinamento, uma direção. E aqui não fala especificamente o que estava acontecendo com aquele povo na época, mas sempre é para confrontar algum pecado, para confrontar alguma questão, né? E o que a gente vê, trazendo um pouco o contexto de tempo, né? Estudos dizem que provavelmente Joel tenha sido escrito na época lá de Reis,
e a gente já teve a oportunidade de passar por esses livros também esse ano, e a gente viu que era uma época em que as pessoas esqueciam um pouco da palavra de Deus, né? Elas não tinham muito como foco, muitos acabaram se rendendo a imoralidades, enfim, a idolatrias. Então a gente tem um contexto que é complicado, em que os olhos não estão inteiramente voltados para o Senhor. E é mais um alerta para que se volte, para que se haja um arrependimento e a concentração em aquilo que de fato importa, aquilo que de fato rege as nossas vidas e, inclusive, trazendo para esse povo aquilo que de fato sustentava e dava provisão de tanta prosperidade que eles tinham. Mas isso acabou, de certa forma, sendo esquecido. E aí veio essa questão. Mas será que um quadro assim poderia ser mudado? Lá na apostila, no contexto e a mensagem, a gente vê mais um pouquinho avançando isso. O profeta Joel faz diversas referências ao templo, aos sacerdotes, ao sacrifício, etc. Isso mostra que ele estava familiarizado com o contexto de Jerusalém. Provavelmente ele atuou em Jerusalém, nas regiões adjacentes. A respeito da sua vida pessoal, a gente realmente não tem informações detalhadas, só que ele era filho de Betuel, o nome do seu pai. Quanto a época em que viveu, não há consenso entre os estudiosos, mas uns afirmam que foi durante o reinado de Joás em Judá, e há outros que defendem a data posterior pós-exílio. A gente tem aquele período compreendido entre Esdras e Neemias. Mas independente disso, isso se aplica para a gente ainda hoje. O contexto de Joel apresenta esse tempo de calamidade, da destruidora praga de gafanhotos e a grande seca. É interessante que esse povo ainda não tinha atingido o estado de depravação que a gente já viu em outras épocas também. Um estado completamente horrível, que já parecia que não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer, para onde correr. Mas, como fala aqui, a religião já se caracteriza por um notável formalismo. É uma coisa que não passa de algo formal. E vamos fazer por tradicionalismo, né? Tradicionalismo. Então é algo que é para a gente manter ali. Mas tá, vamos dividir esse conteúdo da mensagem de Joel. A gente vê aqui no capítulo 1 que fala dessa grande catástrofe. Joel descreve um cenário que é aterrorizante, claro, com a desolação na terra causada pelos gafanhotos e pela seca. E tá, a gente já viu, o pessoal está em um estado de completa destruição. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de alguma solução, alguma salvação, alguma coisa para ajudar a gente nisso. Mas no próprio capítulo 1 começa a ter algumas orientações. Lá no versículo 13, ele fala assim: cingivos de panos de saco e lamentai, sacerdotes. Curvai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Assai à noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Aqui a gente já desvenda um pouco mais, porque tem todo esse contexto, mas o que a gente faz? A gente se desespera? A gente se destrói também? A gente fica sem esperança, pensando, não tem mais o que fazer, eu vou seguir do jeito que está e aceitar essa realidade. Não. O próprio Senhor, por meio do profeta, dá a orientação: olha, vocês precisam buscar Deus, vocês precisam ir para o caminho certo, para a orientação certa. Não é ficar parado, não é ficar apático diante dessa situação, não é não ligar, não considerar, mas é se importar e entender que existe um caminho, existe uma solução, existe uma salvação. Lembra do seu Deus. A gente vê em vários outros trechos da Bíblia, lembra, não se esquece do seu Deus, dos seus mandamentos, das suas palavras. E mais uma vez, aqui um confronto.
existe um contexto ruim, existe um estado moral ruim na condição das pessoas em pecado, porque sim, existe o pecado desde a queda, mas o que a gente faz com isso? A gente vai para a fonte certa, a gente busca Deus. E aí o profeta vai orientando como fazer isso. O mais interessante aqui é que ele pede para o pessoal para promulgar um jejum, convocar uma assembleia solene. Então a gente vê pontos muito importantes aqui. Isso não é algo só, Deus, estou te buscando, Deus, está me ouvindo, né? Estou aqui, estou levando o Senhor a sério. Não, é uma coisa que exige uma atitude mesmo. As pessoas se movimentaram em jejum, se movimentaram em não fazer isso sozinhas, né? Nessa orientação deveria ter sido assim, em convocar uma assembleia solene para que o povo junto clamasse ao Senhor, clamasse pela misericórdia e realmente essa situação mudasse. Entende? Não é o povo que ia mudar a situação, mas era a busca por Deus, a busca pela solução dele, e aí sim o próprio Senhor iria mudar toda a situação. E isso é importante porque às vezes a gente pensa que tem muito a ver com a gente, né? Tem muito a ver com o nosso esforço, com o quanto a gente depende da nossa força própria, e às vezes a gente nem tem essa força, né? Então de início assim, é bem complicado. Mas o foco aqui é que no mínimo que a gente consegue, vamos lá. A gente não desiste, a gente não entrega os pontos porque a gente tem um Salvador, a gente tem uma solução e a gente tem para onde correr. E quando a gente vai nessa direção, aí sim, é Ele quem resolve, é Ele quem dá a solução e Ele que é de fato o próprio Senhor e Salvador sobre tudo. No 2:3 ele fala isso que você acabou de falar: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convendei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende por nós. Excelente, família. Bom dia. Porque é exatamente isso. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. E é a convocação que está sendo feita aqui por Joel, né? Não se contentem com isso, não deixem nem mesmo a aparente destruição, aquilo que está externo, destruir vocês também por dentro. Pelo contrário, se consertem, né? Voltem ao Senhor e aí sim vai vir o conserto, vai vir a solução. E é de fato isso, para que a gente vá a Deus com os nossos corações, com um coração sincero, não buscando os nossos próprios interesses ou algo que seja formalismo, como a gente falou, né? Algo só para bater ponto. Eu acho que se eu fizer um jejum hoje, Deus vai me responder naquilo. Então, eu vou fazer esse jejum. Não é muito assim. Aqui, essa convocação de jejum já está diferente. Olha só, promulgai o santo jejum, convocar uma assembleia solene, congregai e clamai ao Senhor. Aqui ele não está falando de fato, olha só, façam isso porque aí a destruição vai acabar. Ele está falando, olha, façam isso e aí Deus resolve o resto. Deus, na sua soberania, vem com a sua boa mão sobre todo o resto da situação. E como isso ensina a gente também, né? A gente está falando da atualidade de Joel. Quantas vezes a gente tenta resolver pelas nossas próprias forças, tenta dar um jeitinho, tenta negociar com Deus, tenta falar, Deus, tive uma grande ideia, deixa eu te ajudar. Se a gente fizer assim, assim e assim, eu acho que vai dar para acontecer. O que você acha, Deus? Quer dizer, a gente pergunta o que você acha, mas já vamos lá. Vamos começar então. Porque nem precisa, vai que Deus responde que não, né? Então vamos fazer logo para não ter problema. Então isso ensina a gente hoje, e é algo muito sério. Porque às vezes, sem a gente perceber, no nosso dia a dia, a gente, infelizmente, tenta negociar com Deus, tenta trocar alguma moeda e tenta, no meio
das nossas destruições, da nossa crise, de um contexto de calamidade das nossas vidas, a gente pode até mesmo desistir, entregar os pontos e falar: não tem mais jeito, não tem mais solução nenhuma. E isso seria de fato um esquecimento do Senhor, um esquecimento de quem Ele é. E Ele é Senhor e Rei, Senhor e Rei sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Então que isso seja um lembrete para a gente também. Joel não é um livro que passa despercebido, ele fala muito sobre o nosso dia a dia, que a gente não se esqueça do Senhor, apesar do nosso contexto. Por mais caótico que possa parecer: Guilherme, você não sabe da minha vida, você não está entendendo, tá de um jeito que não dá mais. Aqui também está, aparentemente. E voltando aos olhos certos, no caminho certo, vinha a direção, a solução. E aí, com isso, a gente já entra até no capítulo 2 mesmo, do que fala. Na revista diz que é um convite ao arrependimento. Joel descreve: diante do desastre estabelecido na terra, havia somente uma saída: o arrependimento do povo. E junto ao convite do arrependimento, o profeta lança uma palavra de esperança. Ou seja, não é um jejum por jejum, não é uma assembleia por assembleia. E às vezes a gente pode pensar, trazendo para o nosso tempo: vamos marcar um jejum? Bota no grupo do WhatsApp, a gente marca de fazer de 7 às 7, um jejum, e aí a gente faz. Ou então, aqui fala de assembleia solene, né? Tive uma ideia. Vamos fazer uma conferência, um congresso, e aí a gente junta os povos, e aí a gente pode, sei lá, a gente vai para algum lugar, a gente pode ir para um lugar grande, a gente pode ir para um estádio, enfim, a gente faz uma coisa que aí o Senhor vai falar com a gente, que aí a nossa vida, daquele dia vai ser um marco, e aí dali para frente, é só para frente. Então vamos fazer isso? Só que aqui é muito mais. É muito mais do que algo aparente, do que algo formalismo, algo que busca só de fora para dentro. É um convite ao arrependimento. E arrependimento também é algo muito sério durante toda a Bíblia, durante toda a Escritura, porque é algo que também norteia o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Se a gente não se arrepende daquilo que nos afasta do Senhor, do nosso pecado, isso de fato nos afasta do Senhor e mexe completamente com a nossa relação, com a nossa intimidade com Ele. Ou seja, mais atual que isso, impossível. Aqui Joel estava colocando o povo também: olha só, não é uma coisa da boca para fora, não é. Chega, povo, de se contentar com as suas prosperidades. A sua terra estava muito boa, né? Você estava se fartando de vinho, de todas as coisas frutíferas aqui dessa terra, e agora isso acabou. Agora veio uma praga de gafanhotos e está em um estado de total calamidade. E agora? O que importa para você? Antes, povo, você se fartava tanto disso, se orgulhava tanto dessas coisas, e agora o que resta? Volte ao Senhor, volte ao teu Deus em arrependimento. E o arrependimento é realmente uma mudança de mentalidade, né? A gente fala muito de metanoia, que é a mudança de mente, mas é a gente entender que, de fato, não se faz mais o que se fazia antes. Não é mais, a nossa vida não é mais como era antes. Agora, a gente, com o entendimento do Evangelho, é a nova criação. É um chamado para acabou o que tinha antes, agora é uma nova vida. E agora a gente segue buscando ao Senhor, buscando a sua orientação. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem seguido essas orientações que Joel, o próprio Senhor, por meio de Joel, deu àquele povo? Se arrependam. Busquem ao Senhor em jejum, busquem ao Senhor em comunidade. Então aqui já quebra muitos argumentos de que eu vou buscar o Senhor só sozinho, porque é muito melhor, porque eu nem tenho muita paciência para gente, eu não gosto muito de gente,
Eu já ouvi esses argumentos, eu fiquei pensando, poxa vida, calma aí. E não é legal, é muito legal quando eu estou sozinho, não dá nem vontade de sair, mas calma, que o Senhor chama a gente para um jejum, para uma assembleia solene, é o que a gente de fato está fazendo hoje, vai fazer no culto também. Então isso valida completamente que a gente deve viver em comunidade, que não é bíblico a gente viver uma vida sozinho e isolado, por mais que esteja num relacionamento profundíssimo com o Senhor. Provavelmente a gente tem que levantar uma alerta vermelha aí para identificar isso. Então a gente vê que, de novo, o ponto que a gente vai enfatizar é de dentro para fora. Precisa ter essa mudança de mentalidade, esse arrependimento para se voltar aos olhos do Senhor e para a sua palavra. E aí vamos lá, a gente... Fabi, qual versículo que você leu de Joel? Foi o 2 e 3. Foi. 12 e 13. 13. É, 2 e e 13. Desculpa, 2 e 13. 2. Show. Que é de fato quando o Senhor já vem estabelecendo sua misericórdia sobre o povo. Mas ainda vem, antes, no 2, mais uma figura de linguagem, mostrando que vai vir sobre o povo um grande exército, mais uma grande destruição, uma grande assolação mesmo das terras, porque de fato é o dia do Senhor que está vindo. E aí lá no versículo 11 até diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem poderá suportar. E Joel insere uma nova expressão, né? O dia do Senhor. Esse dia do Senhor, quantas vezes a gente já ouviu, né? Realmente, vai vir o dia em que o Senhor vai julgar as nações, julgar os vivos e os mortos, e o seu juízo vai ser instaurado sobre todos. E o que isso causa na gente? Que faz muita diferença também, e trazendo para a atualidade. Se a gente lê isso, o dia do Senhor está vindo. Será que dá medo? Dá medo do tipo, meu Deus, um grande julgamento por aí e, enfim, está tudo perdido. Porque quem sou eu, né? O que está acontecendo? Mas a grande questão é o que vem a seguir no capítulo 2, que é o que a gente até introduziu um pouco. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. De novo, não um choro, um pranto disfarçado, mas de fato a gente está partindo do pressuposto de que tem um arrependimento sincero, verdadeiro, que realmente entende. Não, a palavra do Senhor é aquilo de mais importante, e como eu pude deixar de lado isso, então eu só quero me voltar para isso agora. Esse é o arrependimento verdadeiro. E aí, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Ou seja, de novo, não é algo, não rasgar as vestes para as pessoas verem quão arrependido eu estou, para Deus olhar e ver também na minha aparência o quão arrependido eu estou. Será que o nosso coração está assim? E aí é o coração que vai falar mais nesse caso. Que a gente rasgue o nosso coração diante do Senhor. Por quê? Porque o próprio Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade. E ele se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. E aqui a gente já está falando do início de uma mudança nessa realidade. O povo estava em completa destruição, completa calamidade, de fome, seca, e agora eles se voltam em jejum, em oração, em comunidade, não sozinhos, buscando a orientação do Senhor. E agora é revelado que o Senhor é misericordioso. Calma, sim, vem o dia do Senhor, vem o grande juízo sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que não voltam os olhos ao Senhor, mas
Ele é misericordioso e compassivo com aqueles que se arrependem, com aqueles que se convertem a Ele. Isso deve trazer um grande alívio para a gente. Porque quando a gente fala de dia do Senhor, muitos podem se amedrontar. Tipo, eu não quero que chegue não. Porque quando chegar vai ser difícil para mim. Eu vou estar meio lascado. Vai ser ruim. E na verdade, o que diz aqui, que a gente acabou de ler, deveria trazer uma grande tranquilidade. Olha, o dia do Senhor, para aqueles que estão nele, é uma bênção. É uma bênção porque é de fato a misericórdia que eu precisava. É de fato a justiça real sendo feita. E mesmo sem eu merecer, por eu ter me voltado a Ele, por eu ter reconhecido o valor, a importância de estar com Ele, que de fato Ele é Senhor e Rei e não eu, está tudo ganho. Tudo ganho e a gente pode viver com o Senhor, viver na Sua presença, viver diante da Sua majestade. E a gente não pode perder isso de vista. Porque às vezes com o dia a dia, com a nossa rotina, isso pode parecer tão distante. Ah, Guilherme, em 1940, meus avós já falavam que Jesus estava voltando. Um monte de gente já falou que Jesus estava voltando. Lá na Bíblia está falando que já vem o dia do Senhor, 2000 anos atrás. Guilherme, calma aí, vai demorar ainda, vai levar um tempinho. Mas calma, será que a gente deve tirar tanta importância disso? Será que isso de fato não é importante? Não, isso é muito importante, isso é muito real, isso é muito próximo. Sempre vai ser muito próximo. Por mais que daqui a 100 anos nossos filhos, nossos netos estejam falando isso. E continua sendo próximo. É uma coisa então, está exagerando, tá? Não. É porque de fato é. É a palavra do Senhor e a gente precisa considerar isso como verdade, porque é verdade. E então aqui Joel está trazendo a gente de novo a reorientar isso, nessa importância do que vem o dia do Senhor, sim, mas vem a sua misericórdia sobre os seus. Alguém gostaria de falar alguma coisa nesse meio tempo que a gente está falando? Tem um pastor que ele sempre me fala que qual é a única certeza que a gente tem na vida? Aí a gente fala que é a morte. É verdade. Aí ele rebate e fala assim: a única certeza que a gente tem na vida é a graça de Deus. Porque pode ser que nós nem passemos pela morte física, porque Jesus pode voltar enquanto a gente está vivo. Não é? Então, quando a gente lê aqui, essa é uma observação particular, tá, pessoal? Quando a gente lê que o dia do Senhor, tudo bem, agora um outro ponto. Quando a gente, o que acontece depois que a gente morre? A gente já vai imediatamente para o céu ou a gente fica adormecendo até que Jesus volte? É isso que diz a Bíblia para a gente, não é isso? Então, o dia do Senhor é o dia da nossa morte, porque a gente não vai poder fazer nada, a gente vai ficar adormecido até quando o Senhor voltar e vai encontrar alguns vivos e os que estão mortos ressuscitarão. Então, esse é o dia do Senhor, ele está próximo, é o dia da nossa morte, tá? Mas essa é uma observação particular, tá? É o entendimento que eu tenho quando a gente faz uma análise lógica dos eventos. Então a gente está próximo. Né? Pode ser agora, porque Jesus pode voltar e a gente não vai passar pela dor da morte física, mas é no dia que a gente morre, porque depois a gente vai adormecer. Até que ele volte, e aí os mortos ressuscitarão, os vivos estarão vivos e não passaram pela morte, e aí chegará o dia do Senhor, que é o dia do julgamento. O resto depois essa é outra história. Sim. Até porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Para ele está muito próximo, desde o dia da assunção de Jesus, mas para a gente o tempo é diferente, né? Mas para ele está próximo, breve. Sempre dá uma sensação, né? Será que a gente falando disso agora, será que acontece agora? Por isso está preparado todos os dias, né? Com certeza. Quer repreender todos os dias, sempre, rasgar as vestes sempre. Com certeza. E a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer só a nossa parte. Exatamente.
resto ele vai acrescentar, porque isso é dom dele, é ele que tem soberania. Não vem de nós, com certeza. E você chegou num ponto que é crucial mesmo, porque até quando vai esse arrependimento? Até quando vai esse jejum, essa assembleia solene, essa comunhão? E esse é o ponto, realmente, até a nossa morte. Porque, de fato, aí veio o dia do Senhor para cada um, especificamente. E aí, de fato, não tem mais como a gente se reunir, não tem mais como a gente buscar o arrependimento, dedicar tempo para jejum, para oração. Já está feito e está tudo bem. E glória a Deus por isso, porque isso acalma a gente. Então a gente não precisa se preocupar, será que vai demorar mais 1000 anos para Jesus voltar? Calma, que a gente nem vai estar aqui daqui a 1000 anos. Então, a gente nem precisa pensar nisso. Então está tudo bem. E isso também traz uma calmaria para a gente. Às vezes a gente está tão ansioso quanto a isso, e a gente estava falando mais para trás, né? Tantas pessoas às vezes têm medo disso, e eu já vi medo de verdade, de ficar bem nervoso. A gente fala, não, então calma aí, então agora a gente tem que correr para lá, porque vai que acontece uma calamidade por aqui primeiro, e aí, não, agora a gente tem que buscar água, acabar a água. Agora calma, não, agora meu Deus, calma. Calmaria para uns e urgência para outros, né, pessoal? Buscar enquanto se pode achar. Buscar enquanto se pode achar. Até o dia do Senhor, né? Exatamente. Só que a nossa busca, a gente pode buscar o Senhor onde estiver. Ele não mais está só nos templos, nos montes, está aqui. E a gente busca aqui nessa calmaria. E o estudo fala que a gente, essa consciência nos deve encher de temor, né? Temor. Que é diferente de desespero. Isso, exato. Que temor é esse? Que deve nos encher? Com medo, né? Mas que tipo de temor? Exato. Com certeza não nos preencher de medo, mas o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? E o que é esse temor, de fato? É importante a gente destrinchar isso. Quando a gente para pensar em Deus, a gente já até falou um pouco aqui, Ele é Senhor e Rei. Então como é que a gente fica diante de um rei? Como é que a gente fica diante de uma figura muito importante para a gente? Podem ser nossos pais, pode ser alguém, outra pessoa que a gente admira muito, que a gente tem autoestima, e a gente pensa, nossa, essa pessoa é incrível. E como é que a gente fica diante dessa pessoa? A gente pode, se a gente fica com respeito, com sabedoria, com discernimento, a gente pode definir isso como um certo temor. A gente não tem medo dessa pessoa, mas a gente na verdade quer até se aproximar, né? Poxa, enfim, no mundo, né? Quero muito autógrafo de não sei quem. Vou lá me aproximar dessa pessoa. Vou lá, vou fazer de tudo para chegar perto, vou levar até caneta, testei se está falhando, se não está falhando. Vou levar o papel, levo o livro, levo o CD, levo não sei o quê. Só quero chegar perto dessa pessoa. E aí a gente chega e a gente já fala como? Ah, me dá uma cena aqui. Não, a gente tem toda uma reverência, uma fase para chegar nessa pessoa, né? E a gente chega e a gente fica, meu Deus, eu estou diferente dessa pessoa. E aí, por que às vezes é difícil a gente enxergar o nosso Senhor e Rei também dessa forma? E a gente precisa pensar, cara, eu estou diante de alguém que é Senhor e Rei. Sim, Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, mas Ele é Senhor e Rei sobre todo o universo. E Ele ainda diz que me ama, mesmo eu sendo tão pequeno. E Ele ainda diz que quer passar uma eternidade inteira comigo. Então calma, o temor está sendo gerado aqui, um respeito absurdo, uma vontade gigante de passar mais tempo, de conhecer mais. Peraí, já que você quer passar tempo comigo, vamos conversar? Me conta mais sobre você, me conta mais sobre o que está acontecendo. E é legal porque ele conta sobre ele.
quando o Senhor conta sobre ele na sua palavra, ele está contando sobre cada um de nós. E a gente se entende também. É legal que essa semana eu estava conversando sobre isso no pequeno grupo. Às vezes a gente tem mais divulgado que no mundo, né? Você precisa se conhecer, você precisa olhar para dentro de si, para você se entender. E aí você vai chegar à plenitude, chegar à paz de espírito, à paz interior. E aí você vai saber quem você é. Não muito. Você vai continuar confuso, porque tem uma coisa ali que não sai. Não sai por enquanto. O pecado, que é a queda do homem, a carne, né, a natureza carnal. E agora? Então, não é para eu olhar para dentro de mim? Não. É para a gente olhar para o Senhor. Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para o Criador, aí sim a gente descobre o que ele está dizendo sobre a obra. Porque não pode a obra dizer sobre a obra. O Criador diz sobre o que ele fez, o que ele falou, como é que é e como é que tem que acontecer. E esse também é um estado de temor. Quando a gente entende, não é sobre mim. Não é sobre a minha opinião, sobre o meu achismo. Ah, Guilherme, mas eu não concordo, eu não acho que é assim. Eu não acho que Jesus era assim, eu não acho que Jesus Enfim, tantas opiniões são expressas aí, se criam até teologias, igrejas, várias outras coisas em torno disso, quando na verdade está tudo dito, está tudo entregue, e é a palavra. E é olhando para isso que a gente olha para o Senhor, e é olhando para o Senhor que a gente consegue entender a mais vezes. E por que a gente está falando isso, né? Para contextualizar, pela questão do temor. O temor gera isso. O não temor não dá importância para isso. Até pode entender um pouquinho, mas Guilherme, eu sei como é que é a minha vida, eu sei como é que são as coisas e você está aí jovem, acabou de nascer, não está entendendo nada. e deixa que eu já estou sabendo como é que faz as coisas. Mas o estudo traz a referência de Eclesiastes 12, 13 e 14. Posso ler? Claro. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Exatamente isso. E esse é o temor. A gente dá importância para isso, dá importância para a palavra do Senhor, para a orientação dele, e não para as nossas próprias orientações da nossa cabeça, do nosso coração, que é enganoso, mas que a gente antes oriente o nosso coração a buscar a Deus e estar necessário na sua palavra. E é só isso que pode consertar a nossa vida. É só isso que é a salvação. E voltando no texto de Joel, era só isso. Só esse arrependimento e esse temor, que são as subpalavras que estão na lição, arrependimento e temor, só isso pode gerar a salvação, pode mudar a situação por completo de todo um povo e também das nossas vidas. E aí a gente vê essa misericórdia do Senhor sendo atuante na profecia, e aí ele fala lá no final do capítulo 2, versículo 24, 23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôdia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor e cortador, o meu grande exército que veio contra vocês. Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha que interessante isso, a ordem certa das coisas. Deus coloca ordem a tudo. Ele restitui, a gente viu no capítulo 1, todas essas coisas aqui sendo perdidas. E a gente vê no capítulo 2, todas essas coisas sendo restituídas. Vinhos vão ter de sobra. Ele fala que na sua justa medida ele vai entregar a chuva, vai entregar o suficiente para que se tenha a prosperidade de novo.
E aí agora o povo ouvindo isso, como que eles deveriam reagir? A gente ouvindo isso, como que a gente reage? Porque, vamos lá, trazendo para a nossa vida, a gente está em um contexto horrível, coisas ruins aconteceram com a gente nos últimos dias, nos últimos tempos, e a gente pensa, não tem mais jeito, não tem mais solução. E aí vem, a gente se volta para a palavra do Senhor e vem. Não é assim, não é isso. Se arrependam, orem, jejuem, busquem ao Senhor, mudem a mente sobre essa situação, enxerguem de outra maneira, da maneira do Senhor. Apesar disso, vem também o dia do Senhor, porque ele julga, ele não deixa as coisas impunes, ele não deixa o pecado impune. Então vem, sim, a justiça, o juízo. Mas não esquece que Deus é misericordioso. Não se esqueça. Então, nesse contexto, a gente se volta ao Senhor. A gente lembra que, de fato, é preciso ter temor ao Senhor, preciso realmente considerar a sua palavra e ter toda a importância que é devida a isso. E aí Deus fala, agora que as coisas estão alinhadas, agora que a gente criou toda a base aqui, todo o fundamento, deixa eu te contar. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, vocês comerão abundantemente, não vai faltar a chuva suficiente. E aí, diante disso, como é que a gente fica? Ai, graças a Deus, agora estava tudo péssimo, mas agora eu entendi, agora eu mudei minha mente, me arrependi, jejuei, busquei ao Senhor. Deus, obrigado, até amanhã. Não, também não é isso. Porque aqui Deus coloca o fundamento e Ele fala, a ordem certa das coisas é essa. Agora, depois que eu te contei tudo isso, a gente continua juntos. E eu só estou te restituindo essas coisas, todas essas outras promessas, porque você reorientou, porque a ordem está certa. A ordem é realmente buscar ao Senhor primeiro, não é? Busque ao Senhor de todo o coração, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma linha muito tênue, porque às vezes a gente, no nosso pecado, na nossa jeitinho brasileiro, a gente pensa, então calma aí, então eu vou buscar a Deus, que aí as demais coisas vão ser acrescentadas e depois eu continuo a minha vida, que poderia ser o que poderia acontecer com esse povo aqui também. Tá, vou me arrepender, e aí enfim, a gente vai, claro, de todo o coração, Deus responde, mas depois eu já mudo o caminho. E não, o convite de Deus é para que a gente continue na sua palavra e não se aproxime dele por interesse. O temor também não é algo interesseiro, não é algo que é uma moeda de troca. A gente até explicou um temor pelos olhos do mundo, e é realmente uma moeda de troca. Olha como é sujo. Eu vou fazer de tudo para chegar até aquele artista famoso, mas ele vai ter que me dar algo em troca. Eu vou chegar até ele vai tirar foto comigo sim, ele vai me dar autógrafo sim. Se ele não me der, eu vou sair lixando ele nas redes sociais. Só que com o Senhor não é bem assim. Com o Senhor a gente vai simplesmente porque Ele já nos deu. Ele já nos deu tudo que a gente, mais do que a gente precisava, podia ter, pelas nossas próprias forças. Então é um temor completamente diferente, é um temor que não é distorcido. E de novo, é uma ordem que não é distorcida. E é legal a gente ler a Bíblia pensando, qual é a ordem de Deus sobre as coisas? E essa é a diferença da gente se conhecer, da gente entender os propósitos de Deus com as nossas vidas, olhando para Ele, olhando para a palavra. Porque aí a gente vai entender a ordem certa. Se eu viesse a partir de mim, eu vinha com uma outra ordem. Eu vinha com a ordem de que primeiro eu tenho que entender alguma coisa, Deus tem que me provar, para eu ver se eu me rendo a isso. E aí, enfim, depois que eu conseguir isso, também faço meu caminho sozinho. Só que não. Essa seria uma ordem humana completamente distorcida, assim como o temor distorcido que a gente falou. Então a gente precisa realmente da palavra de Deus. O foco que eu sempre busco trazer na aula é pensar, nossa, realmente eu não conseguiria fazer isso se eu não levasse a sério a palavra de Deus.
E é esse o objetivo. Quero mostrar o pior de nós e o melhor de nós com a palavra de Deus. Porque é isso que muda o curso das nossas vidas. Faz toda a diferença. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então a gente pode seguir para o que de fato vem nesse dia do Senhor, né? A gente vê lá a revista fala que do versículo 2, que a gente até começou, o finalzinho dele, e o 3, como resultado do arrependimento, Deus se mostraria zeloso da sua terra, compadecendo-se de seu povo, e as bênçãos prometidas se manifestam na normalização da situação da terra, no derramamento do Espírito e na restauração final do Israel de Deus. E também tem um alerta quanto ao juízo vindouro. Um grande e terrível juízo estava por vir sobre a terra. Diante disso, o profeta apresenta ao povo uma mensagem de alerta. Ou seja, não é algo que é interessante de pensar como a história de Deus tem início, meio e fim. Deus não faz as coisas aleatoriamente jogadas. E isso também traz um discernimento para as nossas vidas. Às vezes a gente está passando por alguma situação, às vezes a gente está em algum momento que a gente vê, cara, isso aqui não está fazendo sentido. Isso aqui está, essa parte aqui da história está parecendo que está solta, não tem pé nem cabeça, está sem, não estou entendendo. Mas quando a gente olha para todo o plano de Deus, aqui a gente está olhando minimamente em Joel, mas se a gente for parar para olhar na sua palavra inteira, nada está sem pé nem cabeça, nada está desconectado, tudo faz sentido. Os dias bons, os dias maus, as aflições, as conquistas, né, as vitórias, as alegrias, e nada foi fora do controle, da soberania e da boa mão de Deus. E isso ensina muita coisa para a gente. A gente já viu que, de fato, o Joel fala que diante de uma situação horrível, isso deve motivar a gente um clamor, uma busca pela palavra do Senhor, não uma reclamação, mas clamar. Eu até brinco aqui, não é reclamar, é clamar. Porque também é uma primeira ideia nossa, né? Ideia genial. Deus, por quê? Deus, o Senhor não está vendo isso? Deus, mas eu estou sofrendo. Só que calma, e se a gente for? Deus, tem misericórdia. Deus, está difícil. Deus, realmente não era o que eu estava pensando, mas eu quero confiar. E me ajuda, porque a confiança está faltando, porque eu não estou enxergando. Isso é diferente de reclamar. Isso é um clamor, e é a ordem certa das coisas, a ordem de Deus, não a nossa, pecaminosa. Que a gente busque isso. E aí Deus procura hoje homens e mulheres que clamem e se apresentem também como intercessores, porque do contrário não teria como a gente ter esperança para essa terra. Se esse povo não se voltasse para o Senhor e não intercedesse, aqui fala, poxa, se a gente se voltar para Deus, o Senhor pode se arrepender do mal e voltar também os olhos para esse povo. Então, de fato, a gente vê que também existe a nossa responsabilidade humana no plano do Senhor. Isso não significa uma negociação, não significa uma barganha, mas significa que a gente está vivendo. Significa que a gente não está apático com o plano de Deus, com a trajetória dele para as nossas vidas. Então a gente precisa de fato ser ativo nesse clamor e nessa rendição completa ao Senhor. Enfim, ele faz o convite ao arrependimento e que seja profundo e verdadeiro, de rasgar o coração, não rasgar apenas as vestes, e entender esse temor do Senhor e que a bondade de Deus, o entendimento, a compreensão dessa misericórdia do Senhor, Ele deu para a gente aquilo que Ele, quer dizer, Ele não nos deu o que a gente merecia. Isso é misericórdia. A gente merecia a morte. E mesmo assim Ele falou, não, eu vou exercer misericórdia sobre esse povo.
E glória a Deus por isso. E essa bondade de Deus é o que também conduz a gente ao arrependimento. Ou seja, não é algo que a gente busca ganhar de Deus daqui a pouco. Não é um autógrafo que eu quero quando eu estou correndo para Ele. Mas é a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição que valida tudo e que me faz buscar a sua palavra, a sua verdade. E que me conduz a esse arrependimento. E o que a gente vê nesses 3 capítulos é exatamente essa palavra de Deus se cumprindo. A gente pode ver o final do capítulo 3, que está lá no versículo 18, ele fala sobre a restauração de Israel. E há de ser que naquele dia, o grande dia do Senhor, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Que grande promessa, que grande maravilha a gente poder contemplar isso. Essa chegada do dia do Senhor, em que de fato a justiça será feita, nada ficará impune, em que todas as coisas se conectam e que a gente vê que, uau, Deus tinha um plano, Deus tem um plano, e está tudo plenamente organizado, plenamente. Muito melhor do que eu poderia pensar ou fazer do meu jeito. Muito melhor se eu tentasse negociar com Deus. Muito melhor se eu me voltasse para Ele em reclamação, ou se eu me voltasse até contra Ele, como um ídolo que não recebeu autógrafo. Se eu fosse nas redes sociais falar, Jesus não é nada disso. Não. O plano dele é muito melhor do que qualquer coisa que passe pela nossa cabeça. E o que Joel ensina para a gente é exatamente isso. A gente tem até uma pergunta aqui final na revista. Em termos práticos, o que significa ter esperança? Porque pode ser muito difícil ter esperança diante dessa situação. Vem cá, o povo lá não estava enxergando isso tudo naquela época. Não tinha revelação, não tinha Jesus ainda morto na cruz e ressurreto. Então poderia ser até mais complexo. Eles não tinham a história por completo. Eles estavam baseados em promessas e promessas e promessas. Para a gente já se cumpriu. Graças a Deus isso já alivia a gente de uma maneira grande. E como assim a gente às vezes ainda se angustia, né? A gente ainda, porque é fato, a gente não vai conseguir dar isso. No mundo a gente vai ter aflição. Mas como assim a gente às vezes demora a voltar os olhos para Deus diante dessas coisas? E o que significa ter esperança em meio a esse mundo em que a gente vai ter aflição e que é tão difícil ter bom ânimo? Tão difícil, às vezes, lembrar que Jesus venceu o mundo e que Ele está com a gente como vitorioso. O que seria isso, né? Uma pergunta mais para a gente refletir, trazer para os nossos dias e pensar. É algo que eu sempre incentivo aqui também nas classes, no pequeno grupo, que a gente não termina essa reflexão aqui, que a gente não se esqueça, mas que ao longo dos nossos dias, da nossa semana, a gente pense. Vamos pensar sobre em que lugar está o nosso temor ao Senhor, em que lugar está a nossa esperança, como que está isso, como que isso está sendo desenvolvido, e será que a gente tem que buscar ao Senhor verdadeiramente? Será que a gente tem se arrependido verdadeiramente? Ou será que a gente só está rasgando vestes por aí, falando para todo mundo, eu sou crente, e aí o outro fala, você é crente? Porque pode acontecer, gente, a gente é pecador e realmente podem pegar a gente desprevenido. Mas a questão não é essa, a questão é quanto a gente se volta ao Senhor, mesmo diante das nossas falhas. Será que a gente foge? Ou será que a gente fala, Senhor, me perdoa, tem misericórdia?
eu realmente preciso do Senhor, principalmente agora, que fui pego nesse deslize. Então, que a gente não saia por aí só rasgando as vestes, mas que a gente saia por aí rasgando os corações e dizendo aos outros o quão melhor é rasgar o coração diante de Deus, porque é isso que atrai. Rasgar as vestes pode ser um grande espetáculo de início, mas depois as pessoas vão ver, isso nem vale a pena, porque nem tem mudança. Mas se a gente rasgar o coração, as pessoas vão ver o que aconteceu. Tem alguma coisa aí. Me conta mais. Assim como o exemplo que eu dei, quando a gente tem um temor ao Senhor, a gente quer se aproximar mais dele e falar, Deus, então me conta mais. Então calma, eu quero ler isso daqui. Quando eu acabar de ler esse livro, eu quero ler esse outro. E nossa, eu vou buscar estudar sobre isso. Tá difícil isso daqui, essa leitura, mas não, será que tem estudo disso? Como é que eu faço para descobrir mais isso? Deus me ensina. Então que isso seja estimulado na gente, que isso seja incentivado na gente, porque agora é o tempo do arrependimento, agora é o tempo de clamar, da assembleia solene e de buscar o Senhor. Na morte não será mais, porque será o grande dia do Senhor. E glória a Deus por isso. Isso também é algo bom e que nos traz esperança e que não nos amedronta, mas que nos conforta e nos dá um alívio de saber que sempre estaremos com o Senhor e aos seus pés. Amém? Amém. Alguém tem alguma coisa mais para falar? Guilherme, dias atrás eu li o versículo, o amor lança fora todo medo. Aí, eu estava na Bíblia de estudo, que eu entendi, né? Falando da volta, não sei se concordando, porque a Bíblia de estudo falando que era sobre isso, a volta do Senhor Jesus. Porque, assim, no meu caso, eu tinha muito medo de perder a salvação, porque eu vinha de uma denominação que eu tinha que ir na igreja todo dia, né? Tinha função, e eu tinha muito medo de perder a salvação. Então, assim, era medo mesmo, de eu fazer alguma coisa e eu já tinha Desesperador. Aí até que uma vez na igreja, numa aula da escola bíblica, eu me emocionei porque eu senti, sabe, aquele medo, sabe? Foi muito forte. Então, assim, eu glorifico o Senhor. E hoje você falando sobre o temor aqui, é muito maravilhoso quando eu permiti o Espírito Santo me ensinar esse temor. Porque agora eu vejo, igual você falou, no momento difícil que a gente está passando, às vezes a gente passa um momento difícil, igual eu e o Bruno, passamos no início do casamento, desemprego. Meu Deus. E aí você, não, peraí, eu conheço meu Deus. Então, esse temor que o Espírito Santo coloca na gente é muito forte, né? Porque eu sei o Deus que eu sigo, né? Então, assim, por mais que eu estou passando esse momento difícil, no início do casamento, onde todo mundo fala que tem que ser, o mundo fala, né? E a gente passando por isso. Então, assim, eu glorifiquei também. Essa aula me trouxe muito tudo isso hoje, sabe? Eu agradeço o Senhor por essa aula, muito obrigada, porque me trouxe esse ensino que o Espírito Santo me deu, né? Nos deu. O temor é que eu senti isso, eu sei o Deus que eu sigo. Então, mesmo eu estou passando essas dificuldades e tantas outras que passamos, não, peraí, o Senhor está deixando isso e como você disse, eu conheço a obra dele, né? Eu conheço quem é ele. Então, a nossa maior bênção é a salvação, né? Então, essa aula veio, tipo, muito obrigada, né? Glória a Deus. Glória a Deus, que bênção. Acho que é isso, né? Que eu entendi, né? É exatamente isso. E isso às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender como é que é a paz que excede todo entendimento, que vai além da compreensão humana. É isso. Calma aí, por que eu vou me desesperar? Tá tudo bem. E até mesmo em relação àquilo que ainda não mudou na nossa vida, eu estava falando disso também, eu às vezes tento ser um pouco imediatista, e eu penso, caraca Deus, isso daqui não vai mudar não, isso daí, eu já estou com raiva disso, e não está acontecendo, mas aí Deus toda hora me leva para esse lugar de, calma, e aí pode ter gente que ainda tem essa preocupação, esse desespero, não sei se eu estou salvo não sei, eu acho que tem coisa aí para resolver, então calma,
bem. Vamos aprendendo mais do Senhor, vamos juntos na comunidade, que é o convite aqui. Vamos juntos, a gente vai vendo as dúvidas, a gente vai conhecendo a Deus juntos e conhecendo um ao outro. E é isso. Isso jamais é uma validação para a gente continuar no pecado. Então tá bom, já que o Guilherme falou para ter calma, tá tudo tranquilo. Não, é uma calma saber que a gente está na trajetória, de que a gente está prosseguindo para o alvo. Porque se fosse uma calma para deixar tudo de lado, primeiro que já não é prosseguir para o alvo. Então é completamente diferente. Então é legal a gente diferenciar essas calmas, esses temores, né? Para a gente entender do que a gente está falando de fato. E o foco é sempre um só, não é uma mensagem dúbia. A palavra não é dúbia. Não fala horas uma coisa e horas outra. Não, é sempre uma coisa só e que aponta para Deus. E é esse também o objetivo da gente aqui. Mas que bênção, que bom, glória a Deus por isso. Amém, gente? Então era basicamente esse o tema para hoje. A gente ainda vai ter mais outras lições, né, sobre mais profetas. E é interessante, eu também queria incentivar para que a gente pudesse estar aqui presente, porque é isso, né? A gente desenvolver essa fome e sede pela palavra do Senhor, e como às vezes é mais esclarecedor a gente estar aqui juntos, podendo tirar dúvidas, do que em casa lendo sobre gafanhotos. E aí depois vem um exército, e que isso? Então é importante a gente valorizar esse momento, essa oportunidade que a igreja dá, às vezes a gente não tem isso em todas as igrejas. Então que a gente possa estar aqui também nas próximas semanas, construindo essa linha de raciocínio e conhecendo mais a Deus e o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Pensados. Uma pena que a gente não pode conversar um pouquinho mais, porque realmente o horário está muito avançado. São 10h40 agora e a gente tem que encerrar, meus irmãos. Agradeço a todos os que estiveram até aqui. No YouTube, o professor Ranilton e a sua mãe, Irene, aqui nos estiveram acompanhando até algum momento. A própria Irene mencionou que ela ia assistir uma parte hoje e uma parte amanhã. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e vamos agradecer a Deus pela aula do professor Guilherme Valim e vamos lá. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado pela vida do Guilherme Valim, Senhor, que se dispôs. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi estudada, Senhor, e nós realmente precisamos cada vez mais Te buscar, cada vez mais Te seguir, Senhor, em completude, Senhor, em inteireza de coração. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda na nossa fraqueza. Te peço, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada família aqui, Senhor, esteja abençoando as áreas que estão necessitando mais, Senhor. Que as lutas nossas, Senhor, não estejam nos esmorecendo o caminhar contigo. E que nós consigamos, Senhor, encontrar oportunidades constantes, Pai, de adorar o Teu nome, Senhor, mesmo em meio às dificuldades. É isso que nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E vamos aos nossos motos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo moto, Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau.